Gravando para vocês aqui mais um vídeo falando sobre minha experiência na França, sobre o trabalho, sobre coisas que eu vivo na França. Agora eu estou na Suíça porque eu vim visitar meu namorado e aproveitei para gravar aqui porque na Suíça tem os melhores cenários maravilhosos, né? Lindos! Olha lá atrás as montanhas, tem um lago e tá muito bonito. Tudo branquinho de neve, mas tá fazendo um sol maravilhoso. Olha lá o sol. E eu nem tô sentindo frio, não tem... Ó, minhas mãos, porque normalmente minhas mãos são a que mais sente frio, mas como tá fazendo sol, aí tá de boa. Nem tô sentindo, parece que tá aqui tipo uns 20 graus, mas deve estar um grau por aí. Não sei muito bem, mas deve estar nessa faixa aí. E vim falar um pouco pra vocês do meu processo, como que foi. Consegui um trabalho na França. Depois de um ano morando na França como au pair, para quem não sabe, eu vim como au pair para a França, vim com o visto do Brasil, fiz o visto no Brasil. Para poder vir para a França, a gente tem que fazer um visto. Se você quer ficar mais de 6 meses não, mais de 3 meses, né? E aí eu tive que fazer isso, fiz o meu visto como au pair, fiz todo o processo, que é meio burocráticozinho, mas eu fiz tudo sozinha. Só eu e Deus. E tirei o meu visto lá, fiquei um ano, mas como eu já tinha 31 anos, porque pra quem não sabe, au pair pode ser de 18 anos até 30. E como eu já tinha 31 anos, eu fiz 31 anos na França, eu não poderia renovar para mais um ano, porque para você ser au pair, você pode ser au pair por 2 anos. Eu vim pra França com 30 anos, e como eu já fiz 31 anos aqui na França, eu não poderia ser au pair de novo. Já vi casos de meninas que conseguiram ser au pair mesmo com 31 anos, porque a França é um dos países com a idade mais alta, assim. Na maioria dos países você não pode ser au pair assim tão velha, né? Tão velha, não é tão velha, mas tipo, au pair geralmente até os 26, e na França até os 30. E aí ainda tem gente que quer mesmo, com 31 ainda quer ser au pair. E que era o meu caso, né? Porque eu queria continuar na França e não tinha tantas condições de mudar pro visto de estudo ou para trabalho. Eu tentei renovar como au pair, mas graças ao meu bom Deus, sempre Deus na minha vida, orei, busquei e eles não renovaram para au pair, mas eles me deixaram na França por mais um ano e falaram que eu podia procurar trabalho. Se eu encontrasse uma empresa que me desse a oportunidade de trabalhar na empresa, eles teriam que pedir uma autorização de trabalho e pedindo autorização de trabalho, eu poderia ficar aqui na França, né, trabalhando e morando, né, vivendo aqui. E foi o que eu fiz, né, graças ao meu bom Deus aí, eu insisti, procurei empresas, e olha que eu não tenho francês ainda avançado, tenho só um ano, então para você já, né, tipo, ter um francês avançado, ou então inglês, não sei, avançado, depois de um ano você teria que estar sempre ali estudando pesado mesmo, que não foi o meu caso. Eu aprendi o francês aí no dia a dia, com a família, com as crianças, porque eu vim pra França só sabendo o bonjour, e mal ainda, bonjour, pouquinhas palavras. Quando eu cheguei no aeroporto de Genebra, que eu cheguei... Eu desci no aeroporto aqui da Suíça, né? Porque a minha família acolhedora, ela morava perto aqui da Suíça, né? Então, o aeroporto de Genebra, na Suíça, não ficava tão longe, então foi o que eu escolhi para descer lá no aeroporto, né? E eles foram me buscar lá, e eles, bonjour, ou salut, falaram alguma coisa, e eu tipo, olá, falei em português, e não entendi o que eles falavam, me bateu um desespero. Nossa, foi horrível o início, assim, porque a gente fica, meu Deus, o que eu falo? Eles não vão entender, eu não tô entendendo eles, é desesperador. Então, assim, se você quer fazer um intercâmbio, tente estudar o máximo que você conseguir, para você pelo menos chegar entendendo, sabe? Porque aí você vai desenvolvendo no dia a dia com as crianças, inevitavelmente você vai ser forçada a aprender, porque você vai precisar falar com a família e com as crianças. Mas as crianças, graças a Deus, eram assim, muito gentis, me ensinavam. Eu aprendi várias coisas com as crianças, com a família. Mas, tipo assim, você tem que se esforçar, né? Tem que correr atrás para aprender. E se não, você continua sempre no básico, né? Mas eu tô indo aí já pro intermediário. E mesmo com o básico intermediário, é um pouco difícil ainda a vida, mas eu insisti, né? E tive uma empresa que me
que quis me contratar, viu que eu realmente queria trabalhar e estava, assim, empenhada, né? Eles falaram, não, tudo bem, a gente consegue te entender e você consegue entender também. A gente vai te dar oportunidade e com o dia a dia você vai desenvolvendo. Tenho certeza que você vai aprender mais. E isso é muito raro de acontecer, mas eu tive essa sorte, que as pessoas dizem que é sorte, mas foi Deus na minha vida sempre. E que eu sabia que Deus tinha o melhor para mim e eu continuei insistindo nisso. E eu conquistei o que poucas pessoas conseguem morando longe do Brasil. Já estou trabalhando na mesma área que eu trabalhava no Brasil depois de 1 ano só de França, não sabendo falar francês avançado. Eu sei aí o intermediário, sei me comunicar, as pessoas me entendem, eu consigo entender muito mais do que eu falo. Porque assim, a gente fala, mas não fala da forma correta, né, que eles falam, assim, mas eles entendem, né, isso é muito bom. O pessoal fala, os franceses são chatos, aí se você não falar perfeitinho, eles não te fingem que não entendem, mas não é isso não, gente. Pelo menos as experiências que eu tive, eles me ajudam bastante. Se eles não estão entendendo, eles tentam falar o que talvez você queira estar falando, mas não está falando certo. Eles falam, você está dizendo isso, aí eu falo, sim, é isso sim. E aí a gente já sabe falar da forma mais certa, porque eles ajudam sim. Não sei, talvez depende da região. Eu tive sorte de vir para uma região que não é tão... uma cidade tão grande. Então, às vezes, quando a cidade é maior, as pessoas não têm muita paciência mesmo, não. Mas se a sua cidade for uma cidade menor, as pessoas são mais abertas, né, a te auxiliar e tudo. Olha só que lindo! Ai. Nossa, tá deserto aqui, só eu, ó. Olha lá, só eu e a neve. E eles te auxiliam sim, sabe? Mas eles têm que ver que você está se esforçando para aprender, né? E eu tô sempre fazendo isso, né? E como que foi mais ou menos o processo? Meio burocrático, mas orei muito para Deus para conseguir esse trabalho. Consegui juntar um dinheiro, né? Como au pair. Quase todo o dinheiro que eu ganhava, que era os 320, mas eu ganhava 400 euros. Era um pouquinho a mais que o mínimo, né? Porque o mínimo de au pair é 320 euros, eu ganhava 400 e quase todo o dinheiro eu guardava, porque eu já sabia que eu queria ficar na França, né? Então, olha a neve aqui, o meu pé, não sei se dá pra ver. Tá bem fofinha a neve. Eu guardei todo o dinheiro, quase todo o dinheiro que eu recebia, pro pós-au pair, pra poder ficar na França. E foi isso que eu fiz. Quando eu peguei o meu visto e eu soube que eu não precisava ficar mais como au pair, eu falei com a família, falei, olha, eu já não tenho idade mais para ser au pair, eles me deram um visto que eu posso procurar trabalho, e é isso que eu vou fazer. Eles queriam que eu ficasse na casa, né, cuidando das crianças ainda, porque eles precisavam, mas eu falei que eu não ia ficar porque eu queria procurar um trabalho que ganhasse mais, que, né, essas coisas. Eles entenderam, procuraram uma outra au pair, e aí eu saí da casa deles, né? E fui procurar um trabalho. Eu fui para a cidade de Annecy, na França. Não fica tão longe da Suíça. Por isso também, porque eu não queria um lugar tão longe da Suíça, porque o meu namorado vive na Suíça, ele é suíço, e então não queria ficar tão longe dele, né? Então eu gosto também da cidade de Annecy, uma cidade que é mediana, média, pequena para média, mas que tem trabalhos, que tem oportunidades. Então eu falei, eu vou tentar ir para Annecy, né? E fui para Annecy, aluguei um lugar, 500 euros. Então eu falei, vou pagar, mas eu sei que eu vou rapidamente conseguir um trabalho, né? Tava pensando positivo, insisti, encontrei, fiz várias entrevistas, várias não, 2, 3 eu acho, 3, 4, fiz 4 entrevistas, mesmo não tendo francês avançado, olha, você tem que insistir. E uma deu certo, a supervisora da loja gostou muito de mim, as outras também deram certo, só que eles não quiseram esperar para poder sair a autorização de trabalho, porque teria que esperar a autorização de trabalho sair para eu começar a trabalhar. É meio burocrático e complicado isso, porque para você ter uma autorização, você precisa de um trabalho. E para você ter um trabalho, você tem que ter uma autorização. É assim, tipo, ai meu Deus, como que eles fazem essa conta? Não bate, velho, porque
pra você ter uma coisa, você tem que ter outra. E pra você ter outra coisa, você tem que ter a... Tipo assim, eu ficava sem entender, mas com o dinheiro que eu guardei, eu consegui sobreviver esse período. Com a ajuda do meu namorado também. Não muito também, porque ele também tem as coisas dele, tem as contas dele pra pagar e tudo. Eu tentava evitar de ficar, né, pedindo e tal. Mas eu consegui, graças a Deus, com o que eu tinha juntado. Deu certo. E a empresa me esperou para poder eu conseguir a autorização de trabalho. E eu estou trabalhando agora, graças a Deus, juntando dinheiro, trabalhando, comprando minhas coisinhas. É tudo que eu queria, sabe? Porque trabalhar na casa de família como au pair não é das melhores experiências, porque mesmo a família sendo boa, você tá ali na casa deles todo dia, então você vai estar no seu trabalho, né? Todo dia ali no seu trabalho. Então você não se sente à vontade 100% nunca. E eu não me sentia, depende muito da família, mas eu não me sentia à vontade. E depois que eu saí e eu arrumei um lugar para ficar, me sinto muito melhor. Estou trabalhando, tenho espaço. O que eu tinha no Brasil, eu estou tendo já aqui na França depois de um ano. O que é muito difícil de acontecer, né? Mas eu estou vivendo isso porque eu não desisti. Mesmo com muita gente falando, Cristina, nossa, você já tem 31, eu acho que não vai dar certo, hein? E era isso sempre, sabe? Eu acho que não vai dar certo. Mas eu senti no meu coração que Deus estava falando, não, insiste, porque se eu te trouxe aqui para a França foi para te dar o melhor. E eu insisti, e graças ao meu bom Deus e a minha persistência, deu certo. E muita gente falava que depois de tudo isso acontecer, as pessoas, nossa, que bom que você insistiu. Mas antes disso, nossa, eu não tentaria não, porque já é certeza que não vai dar certo. Mas Deus faz o impossível acontecer, e eu sabia que se Ele me permitiu vir, Ele permitiria ficar e alcançar grandes coisas. Então tem que insistir. Eu insisti e estou aqui, graças a Deus. E se você tem o sonho também de morar talvez na Suíça, né? Talvez na França, na Europa, não sei, nos Estados Unidos, em outros países, se planeja, ora, dobra o seu joelho ali, pede direção para Deus, que Ele vai te auxiliar, vai te mostrar o caminho. As pessoas, muita religiosidade, isso, não sei o que. Deus não faz... Realmente, Deus não faz as coisas se você não fizer a sua parte. Se você não for ali buscar, pede direção, né? Pede para Ele mostrar os caminhos que às vezes você não vê. E abrir as portas que às vezes você não consegue enxergar. E te mostrar qual que é a direção certa. E foi isso que eu fiz, foi isso que eu pedi a Deus. E estou aqui hoje, graças ao meu bom Deus, com testemunho para falar para vocês seguirem em frente, insistirem, que vai dar certo. Se não der certo, é porque não era para ser no momento, mas se você sente no seu coração que você tem a possibilidade de conseguir, vai em frente. E então, eu fiz esse vídeo aí para mostrar para vocês como que foi a minha experiência. E espero que vocês tenham gostado. A moça passando aqui, a segunda pessoa, né? Eu e mais uma pessoa passando aqui, só. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais como que foi a experiência, não sei qual a dúvida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar auxiliar da melhor forma possível, tá bom? É um estilo mais vlog, eu gosto desse estilo de interação aqui, porque não é uma coisa muito montada, sabe? Eu gosto de naturalidade, então por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, dessa forma. Vou postar aí e espero que vocês gostem e que auxilie de alguma forma a vocês, tá bom? Vou tentar gravar mais vídeo, mas é meio complicado a rotina, às vezes tô cansada e tal, mas vou tentar fazer mais. E se vocês tiverem ideias ou de assuntos que eu possa falar sobre as minhas experiências aqui, eu posso estar fazendo, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Depois tem mais.